Olá, Podosfera! Este é o PlanejaCast, o seu podcast de empreendedorismo, negócios e arquitetura. Eu sou Emília de Holanda, do Estúdio M4 Arquitetura, e vou te conduzir nessa jornada com emoção, inclusive, que aqui a gente trabalha só com a coisa da emoção. 15 minutos de atraso e 15 minutos de desespero, mas já passou, agora tá todo mundo calmo nesse escritório, neste podcast. Tenho aqui comigo hoje para falar sobre uma dor de muitos arquitetos. Dois rapazes, um rapaz e uma moça, duas pessoas, dois irmãos que sabem muito bem a relação entre arquiteto e engenheiro dentro da obra. Temos hoje comigo Calícia Bose, Fernando Filho. A gente começa assim. Muito obrigada, Emília, pelo convite, vai ser um prazer. Ai, que legal, acho que vai ser muito elucidativo hoje. Com certeza. Queridos, a gente começa aqui se apresentando. Claro. Eu acabei de me apresentar, sou Emília de Holanda, do Estúdio M4 Arquitetura. Quem é Calícia? Quem é Fernando? Calícia Bose, muito prazer, sou arquiteta e sócia da Bose Bento, nossa empresa construtora. E você? Eu sou o Fernando Filho, ou também conhecido como Fernando Bento também, né? Que dá nome a essa nossa empresa. E eu sou também sócio da Calícia e a gente faz parte dessa jornada aí da Bose Bento, trabalhando com projetos e obras. Isso aí. Muito bem. Gente, quanto tempo tem a Bose Bento? 7 anos. Ai, que bonito! 7 anos. Eu parei pra fazer as contas esses dias e fiquei um pouco assustada. É, Temos 7 menina, anos. 7 anos. Quando foi que vocês bateram na porta do Estúdio M4 velho pra gente falar assim, vamos fazer uma Nossa parceria? Senhora. Vixe, Mira. Eu não lembro, não. 2017? Eu acho que foi por aí. 17, 18. Por Porque aí, vocês no tinham máximo. começado, vocês tinham pouco tempo de Tinha empresa. pouco tempo e eu acho que foi. Eu fui bem cara de pau, mandei uma mensagem pra Emira, te sigo. A Emira na época ainda era bem menor, né? É, o canal escritório era e tal, menor, tudo era Era lá menor. no outro escritório É. ainda. Aí eu mandei uma mensagem, ela, claro, vem aqui, tô precisando de parceiro mesmo. E a gente veio. É, muito bom. Ô, gente, uma das coisas que eu acho que muitas pessoas têm dificuldade no mundo aí da arquitetura é porque tem muita gente que tem facilidade com obra, que gosta, e tem gente que não gosta, mas acha que não tem outro jeito. Ou eu tô dentro da obra ou eu não sou arquiteta. Porque eu vejo lá no Instagram que a arquiteta tá lá dentro da obra e eu faço o quê se eu não tô, meu Deus, como funciona isso? E eu queria contar uma historinha antes de passar a bola para vocês, que é, eu no começo do Estúdio M4 peguei um trauma de obra. Ali, primeiro e segundo ano, mas meu telefone tocava, eu dava gatilho. Nossa Senhora. Porque era só para resolver pepino, Sim. porque não entendia que obra tem processo. E eu ia na doideira. Então, assim, fiquei traumatizada e durante pelo menos uns 3 anos eu parei de fazer obra, eu só fazia projeto. Então, isso foi muito bom para estruturar um monte de outras coisas, foi por conta disso que nasceram projetos como Arquitetura na Prática, que mudou a minha história, foi quando eu comecei a compartilhar o que eu sabia sobre o projeto. Mas aos poucos a gente foi retomando as obras no escritório, mas ao mesmo tempo a gente nunca foi um escritório de fazer 100% dos nossos projetos. Nunca, isso nunca aconteceu. E eu vejo que tem muitas pessoas que assim, o faturamento do escritório, se sai obra, a pessoa vai à falência. Coloca aí nos comentários se esse é seu caso, tá? A gente quer saber, já pode mandar suas dúvidas também que a gente vai responder daqui a pouquinho. Então eu queria primeiro entender como que funciona para vocês. Não sei se ficou claro, mas temos um arquiteto e um engenheiro aqui na mesa hoje. Então eu queria entender direitinho como que funciona isso para vocês e como que funciona isso com outros parceiros como o Estúdio M4. Perfeito. Eu vou começar falando que eu tenho uma opinião sobre esse negócio de arquiteto ir pra obra ou não. E que é o seguinte, se você entra na arquitetura, isso pra mim, tá? Se você entra na arquitetura, um dia você vai ter que pisar na obra. Fato, se você não gosta de obra, tem pavor já antes da faculdade, nem vai pra arquitetura, vai pra moda, sei lá. Que era o que eu queria fazer, inclusive, lá atrás. Mas não vai pra arquitetura, porque assim, um dia você vai ter que ir na obra, não tem jeito. Eu acho assim, a obra ela é importante. Ela é um processo importante até para melhorar o projeto em si. Os meus projetos,
além do Arquitetura na Prática, para quem não sabe, sou aluna da Emira desde 1900 e bolinha, ele melhorou muito tendo o Fernando do meu lado. Porque a gente está sentado projetando, de repente eu falo, caramba, eu preciso fazer, será que isso é possível? Ou, olha isso aqui, se eu tô querendo fazer, como é que funciona na obra? Ele, não, funciona assim. Então a gente tem uma convivência ali que possibilita os nossos projetos melhorarem muito por ter conhecimento de obra. Então eu acho importante o arquiteto ter um pezinho ali, nem que seja para aprender, não para resolver pepino, mas para aprender. Então, Ai, que coisa mais linda isso, gente. A gente tem que ter humildade. Tudo bom? Vamos ser humildão, vestir a sandalia na verdade, bota a botina da humildade e vai pra obra. Exato. Aprender na obra. Exato, tem que ter, porque assim, você projetar uma bancada que você não sabe como vai ficar em pé, amor, deixa eu te contar um segredo, querido. No SketchUp, Tudo flutua. tudo flutua. Lá não existe a gravidade. No nosso caso aqui, real, se você fizer um negócio desse, a bancada vai assim, ó, poft. Entendeu? Mas eu soltei o bonito lá e ele não ficou. Ele não ficou, gente. O que eu faço? Aí você quer uma bancada linda sem pé? Tudo bem, é possível. Como é que é a estrutura disso? Você não fala como que você vai fazer essa estrutura? Não vai ficar em pé, entendeu? Se deixar o engenheiro pensar, ele põe um pilar. Então eu acho importante. E como que, respondendo agora a sua pergunta, como que funciona lá no escritório, então? Desde o início, a gente sempre começou, há 7 anos, nós trabalhamos juntos. Então, eu tive essa sorte de, desde o início, ter uma pessoa que está 100% dentro de uma obra, me dando os feedbacks dos nossos projetos. A gente executa, eu não vou dizer 100%, mas assim, 90% dos nossos projetos, quem executa somos nós. Então, eu sempre tive esse feedback dele. Isso nos fez crescer demais em projeto, em tudo, assim, com relação à empresa, sabe? E, ao mesmo tempo, o Fernando também pegou um apego pelo projeto. Depois você conta, mas você é chato. E você já percebeu também. Inclusive, vou contar rapidão. Gente, eu falo demais. Me conta pra contar. Ana, segunda-feira, mandou uma mensagem pro Fernando Filho bem assim. O senhor está muito quieto. Com quem dizer? Cadê as dúvidas? Tá tudo bem aí na obra? Parou. Porque ele é o tempo todo. Eu preciso mover a tomada 10 centímetros, eu posso? Porque ele pega o projeto e ele fala assim, ou sai isso aqui, ou eu não me chamo Fernando. Mas isso é muito bom, gente, sabe? Porque, assim, é respeitar um tempo que se toma no escritório para elaborar, para pensar, para conceber. Evita-se várias dores de cabeça de retrabalho. Não que o projeto seja a perfeição, porque não é, a gente sabe que não é. Mas só que o projeto precisa ser respeitado para que o resultado chegue aquele sonho que foi construído com os clientes chegue no resultado, né? Exatamente. Se a gente não segue, acontecem duas coisas. Primeiro, o cliente ele aprovou aquele projeto. Então ele vai chegar lá na hora e vai falar, peraí, mas não foi isso que o projeto estava dizendo. Por que tá assim? Aí vem aquela outra questão. Se o arquiteto precisa calçar a botina da humildade e tá na obra para aprender, a gente também precisa ter a humildade de conversar com o arquiteto e entender, tá, isso aqui tem que ser executado. Se não tem como, vamos conversar com ele. Vamos sentar e falar, gente, isso aqui, deve fazer dessa forma, mas como que a gente pode fazer? Assim não dá certo, a gente pode fazer algum ajuste. Então a gente vai chegando num consenso para que aquele resultado saia, mesmo que com alguma mínima alteração, mas que consiga trazer a essência do projeto. Eu acho que isso é o importante, por isso que eu sou tão chato desse ponto, porque eu entendo que o cliente, ele realmente gostou daquilo. Se o projeto está daquele jeito, é porque ele gostou, aquilo vai atender a necessidade dele. Então, se eu não faço daquela forma, não vai ser atendido. Aí fica ruim para você, fica ruim para mim, e o cliente não fica satisfeito. E o objetivo disso tudo é justamente que o cliente saia no final satisfeito com todo o processo, né? O processo de projeto, o processo de obra e o resultado final, que é a concretização desse sonho que foi construído ao longo do tempo, né? Com certeza. E o Fernando, ele pegou essa sensibilidade. Ele consegue pegar os projetos na obra de qualquer escritório e ele consegue fazer uma compatibilização no olho. Ele olha para a tomada, olha para a marcenaria e fala, pera, essa altura tem que descer 10 centímetros. Hanna, a tomada pode descer 10 centímetros. Aí, entendeu? E ele explica, cara, porque tem um detalhe, mas eu vi que a marcenaria, e a marcenaria é o último. Sim, tipo exatamente. Assim, coisa que quase ninguém pensa. Ele olha, ele tem essa sensibilidade, mas como que ele tem essa sensibilidade? Porque ele
por 7 anos estar ao meu lado e eu falando, não, Fê, não pode mudar a tomada, porque existe uma coisa ali que vai tampar, enfim, não vai fazer sentido. Perfeito. Entendeu? Então Exatamente. isso é muito importante. E isso funciona, essa parceria com o arquiteto, apesar de nós sermos a mesma empresa, irmãos e tudo mais, mas ela é exatamente igual com outros arquitetos, com outros escritórios. Para quem não sabe, a gente executa a obra de outros parceiros, do Estúdio M4 inclusive, e funciona super bem. Perfeito. Isso, Exatamente. no final é uma empresa só, mas que são frentes totalmente diferentes. Exato. Então assim, a gente fala Braços que a gente trabalha diferentes. junto. Exato. Nós trabalhamos juntos, temos essa facilidade de conversar, mas o setor de projetos ele é totalmente diferente do de obras. Por isso que a gente fala que existem projetos nossos que nós executamos e outros não. Que o cliente tem a liberdade, não é venda casada. Exato. Aí eu adoro falar isso. Aqui não tem venda casada. A gente não vai te obrigar a executar com fulano, a Sim. comprar do ciclano, porque não é assim que funciona. Mas a gente vai fazer o nosso trabalho de venda para convencer você de contratar a gente para fazer isso, aquilo, a obra, ou seja o que for. Exato. E isso é muito importante para que esses dois braços do negócio se retroalimentem, Sim, né? sim, com certeza, é muito importante. Faz parte do nosso modelo de negócios, óbvio, ter essa grande parte dos nossos projetos serem executados por nós, porém, não são todos e tá tudo bem. E a gente tem frente de trabalho para atender outros arquitetos que têm essa necessidade. Mira, quantas vezes você não já sofreu na mão de empreiteiro que não respeitou o seu projeto? Sim, exatamente. Sabe? É, claro. Então, assim, eu acho que pro negócio de vocês, e eu quero muito trazer isso pro Planeja, falar muito de negócio, gente, eu não quero ficar aqui descascando e chorando as pitangas de obra, não é esse o objetivo, eu quero falar de negócio mesmo. Então eu acho que faz todo sentido a gente ver a estrutura do negócio de vocês, trabalhada de forma muito madura e entendendo que são braços diferentes e uma sociedade que funciona muito bem nesse sentido. Porque você tem o seu lado do negócio, você tem o seu lado do negócio e vocês trabalham em conjunto para que um lado retroalimente o outro. Exatamente. Né? E funciona. Rola até uma competição lá no escritório. A mesa de obras e a mesa de projetos se olha assim, a gente tá ganhando na neta, hein? Rola uma baita competição. Uma competição saudável. É uma delícia. Aí quando alguém fecha, todo mundo comemora. Mas é muito legal. Mas o interessante é que o Fernando, e no caso a Bosi Bento hoje, só consegue ter essa frente para atender outros escritórios porque a Calícia, o lado do projeto da Bosi Bento, ensinou muito e trouxe muito essa bagagem de como essa parceria tem que funcionar. Excelente. Então a gente lá no início não fazia obra para outras pessoas. A gente hoje consegue porque tem uma estrutura. E me responde aqui. Como essa estrutura funciona? Como faz para isso funcionar? Do completo, desde o projeto até a obra ou a parte de obras? Como que vocês fazem essa estrutura acontecer e como que vocês comunicam essa estrutura para o cliente para convencer, para vender mais? Um dos nossos diferenciais, que quando a pessoa vem para orçamento de projeto, ela já vê de cara e ela fala, cara, isso é legal para mim, é que a gente faz tudo. Então, ela já vem com uma ideia de que, assim, não é um contrato só, a mesma pessoa vai até o final e me entrega a casa pronta. Eu falo, não, calma, vamos dar uma respirada. Não é também assim. Existem 2 serviços, eu sempre explico, são 2 serviços. Então, é pelo menos 2 contratos que você vai fazer conosco. O primeiro é de projeto. No meio do projeto, que a gente faz o estudo de viabilidade, planejamento da obra no projeto ainda, no nosso modelo, a gente começa a conversar de obra com o cliente. Perfeito. Então, desde o meio do projeto, ali entre o estudo preliminar e o anteprojeto, a gente faz o EVF. Então, no EVF, a gente já apresenta como funciona a metodologia de obra que nós temos. Exato. Então, a partir dali, ele já começa a entender, né? Isso. Então, antes do projeto acabar ainda, ele já sabe como é que funciona a nossa metodologia e ele já entende. Opa, aqui eu consigo já ter uma ideia de quando vai ser o custo da minha obra e eu já consigo saber como é que funciona a metodologia deles. E a gente já explica desde o início. Terminou o projeto? Eu quero fazer a obra com o Bosi Bento. É outro contrato, aquele contrato se encerra, faz o termo de entrega do projeto, fechou aquela caixinha. Acabou. Eu falo pro cliente que eu entrego o bastão. Falo, olha, gente, agora o grupo vai sair do azulzinho, vai virar laranjinha, que a gente muda a fotinha. Que legal. Agora vocês enchem o saco do Fernando. A Calícia é só pra ir lá tirar foto e gravar vídeo. Excelente. E aí toda essa gestão passa para o braço de obra do escritório. Exatamente. A gente tem essa questão de conseguir fazer do EVF e o planejamento que passa para a parte de obras, então a gente entra ali no meio, só que a gente simplesmente planeja, faz planilhas, orçamentos, cronogramas, isso.
Entregou isso, que às vezes o cliente fecha esse pacote completo, aí ele tem essa definição. Ah, quero fazer obra, pronto. Passou o bastão para mim, a gente faz o contrato, faz tudo e continua dessa forma. Ah não, vou procurar um empreiteiro, vou fazer de outra forma. Então se encerra a relação ali, termo de entrega, acabou. Excelente, excelente. Uma coisa que eu comentei no começo, gente, é que eu entrava em parafuso, lá dava gatilho e tudo mais, e que eu acho que as pessoas custam a entender, especialmente a pessoa que está indo reformar e se descabela, não sabia que obra era tão difícil, não sei o quê, é porque não entende que obra é um processo, certo? E quando a gente estrutura um processo, a gente reduz todas as dificuldades. A gente, não estou falando que a gente sana, mas a gente reduz, sem dúvida nenhuma, todas as escalas de dificuldade e problemas a partir do momento que a gente estrutura um processo. Aí, Fernanda, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, em linhas gerais, o que é um bom processo de obra? Um bom processo de obra, ele primeiro começa no planejamento. Então, se você não tem o planejamento, que é você justamente entender o que vai ser feito na obra, você não consegue identificar os gargalos. Então, se você não sabe o que vai ser executado, você pegar o projeto, estudar o projeto, entender de fato o que vai ser executado ali, você não sabe o que vai ter ali dentro. E aí só aí você já fica cego. Então, a primeira coisa é realmente você entender, fazer um checklist de tudo o que precisa fazer ali dentro. E aí você vai estruturar a sua obra de acordo com aquela lista. Aí você vai colocar o processo com a ordem dos serviços correta, aí você vai saber o momento certo de comprar material de cada coisa. Se você não tem essa visão geral do projeto, você não consegue estruturar o restante. Isso a gente sempre vem lá antes da obra começar. Por isso que a gente planeja a obra com antecedência. Porque justamente a gente já consegue ter um mapeamento completo dela antes da obra começar. Eu já sei quando que o marceneiro tem que entrar, eu sei quando que eu tenho que encomendar material, que às vezes não é pronta entrega. Então tudo isso já fica escrito em um planejamento para que quando você entre na obra, inclusive o cliente, ele tenha acesso a isso. Ele vai olhar e falar, não, eu sei que isso aqui nesse momento vai ser esse ponto da obra, pronto, e bate certinho. Logicamente, alguns ajustes, obra, planejamento sempre vai ter algum ajuste, mas segue esse padrão que a gente tem que fazer o processo todo da obra antes dela começar. E esse planejamento inicial, ele sempre tem pelo menos 2 documentos. O orçamento executivo de obra, detalhado até o rabicho da torneira, e o cronograma. E o cronograma físico-financeiro também, físico-financeiro também. 3, então. Falei 2, são 3. E o físico-financeiro. Então, disso, o cliente já bate o olho e já fala, aqui está a minha obra inteira. Eu não tinha noção. Exatamente. Sabe uma coisa que eu acho que é legal demais de falar? Que é o seguinte, obra começa no escritório. Sim. Obra começa na mesa, no computador, tudo isso que você falou até agora, ninguém falou aqui ainda de quebrar uma parede. Sim. A gente está falando de gestão. Então, o grande problema da maioria das obras e do maior sofrimento que as pessoas têm, trauma que as pessoas têm de obra, é porque falta muita gestão das obras. E obra não se começa quebrando parede, gente. Obra começa planejando a obra. O projeto é o mapa desse planejamento e a gente senta com este mapa para estruturar todo o plano de ação que vai ser dado à obra, muito antes de começar a quebrar a primeira parede. Não é verdade? Exatamente. Com certeza. Tanto que a gente sempre fala para os clientes, olha, o planejamento da sua obra dura cerca de 1 mês. Meu Deus, mas eu vou pagar 1 mês do planejamento de vocês e não vou ter ninguém na minha casa? Você queria que eu entrasse quebrando parede sem saber nem quanto vai custar? Como que é isso? Exatamente. Eu acho que na hora que a gente começa a mostrar a importância disso, é que a gente mostra o peso, né, e a robustez do que é uma obra levada a sério. Então, não sabe como é que é a obra, né? Sempre custa o dobro do que estava planejado. Não é porque justamente não teve esse mês. Sabe como é que é a obra, né? Nunca fica pronto no prazo. É porque não teve 1 mês de planejamento antes. Foi sendo feito à medida que precisou, e aí de repente nada acontece e os prazos não se cumprem, porque não há justamente esse planejamento. E as nossas obras mostram claramente isso. A gente teve uma obra que ficou R$140 mais caro do que o orçamento inicial. R$140? R$140. Essa foi a diferença do orçamento e o Eu dava os 140 Eu acho que é a informação que a gente deu aqui até agora não te fez botar esse dedinho nesse like aí, eu não sei mais o que a gente pode fazer aqui hoje, né? Então vamos lá, um like pra mim neste vídeo e compartilha esse conteúdo com aquele seu tio que até hoje acha que contratar arquiteto e contratar uma gestão da obra é perda de tempo, vou gastar dinheiro à toa. Então tá bom, deixa ele lá, mas manda o vídeo pra ele de qualquer forma. Exatamente. Deixa eu responder pergunta também. Vamos lá, já a gente vai
Pede pra mandar a pergunta que a gente vai responder. Ah, galera, olha só, daqui a pouquinho chega a fase de eu responder as perguntas de vocês. Então, por favorzinho, coloque aqui as suas dúvidas, o seu pepino, o seu BO, a sua dificuldade com obra, que agora é o momento certo para isso, tá? Tanto para você que quer estar dentro da obra, como para você que quer estar alheio, que quer estar de longe. Mas lembrando isso que a Calícia falou, você vai ter que botar o pezinho lá, vai sujar a mãozinha, tá bom? Em algum momento isso vai ter que acontecer, viu? Eu saio da obra, toda vida que eu saio da obra eu tenho que passar em alguma torneira. Porque, menino, como é que pode? A gente entra na obra, a gente não consegue olhar com o olho. Automático. Você não olha com o olho, você é o tempo inteiro, olha com a mão, faz parte. Eu entro na obra, é automático, o cabelo vem aqui pra cima, eu chego em casa, eu solto, ele continua. Eu não sei por quê. Por que será, gente? Eu não entendo isso, que coisa. Aí depois eu não sei porque que tá quebrado o cabelo. Talvez é um shampoo de cimento, a gente tem que estudar isso aí. Fernando, muito bem. Planejamos a obra. Agora, o processo dentro da obra que faz toda a diferença. Conta pra mim. Esse faz toda a diferença. Tem um grande erro que as pessoas querem executar a obra sozinhas, aí falam, não, vou contratar um ótimo mestre de obra, eu contratei ele e ele vai cuidar de tudo pra mim. Gente, mestre de obras é pra executar. Ele vai colocar a mãozinha na massa, vai lá sentar tijolo, vai lá sentar revestimento, vai colocar cano na parede. Ele não vai comprar material pra você. Ele não vai chamar o gesseiro para você, ele não vai chamar o pintor, ele vai fazer a parte dele. E é essa gestão da obra que falta muito nessas obras informais. Que é justamente você ter uma pessoa ali por trás, no background da obra, olhando todo e falando, ó, essa pessoa está aqui executando, está quase na hora do pintor entrar. Então já tem que contratar o pintor, já tem que comprar material, e se não tiver essa pessoa fazendo essa gestão ali por trás, a obra não acontece direito. A obra aqueles para. buracos. Aí você tá lá, o pedreiro executando, e ele acaba naquele dia. Aí ele fala, dona, acabei, viu? Ela, tá, e o que eu faço agora? Tem que contratar o pintor. Aí que vai atrás da pessoa, aí pronto, fica aquele buraco de tempo sem nada executando. Isso é a gestão da obra, é você conseguir entender esse fluxo que foi feito no planejamento e você fazer ele ser seguido. E o mais legal é que dentro desse planejamento de obra que nós fazemos, a gente, beleza, entregou os 3 documentos, vai começar... Aí, então, chama a equipe, ele senta com as equipes, apresenta o projeto para as equipes. Então, isso é uma coisa muito importante que quase ninguém faz. Ninguém pega o projeto e abre para o pedreiro. Excelente. Pedreiro, olha o que a gente vai vai ser fazer. isso aqui que a gente vai fazer. É isso aqui, tem Exato. imagem 3D no projeto executivo, para que eles olhem e falem, é verdade, olha o porquê que eu tô fazendo isso aqui. Eles entendem. A relação na obra já começa melhor daí, porque eles sabem o que eles estão fazendo. Excelente. Sem contar que o Fernando, maravilhoso, vocês ficaram impressionados com o Kanban de obra? Eu ia falar, isso era a próxima coisa que eu ia falar, gente. Então, gente. Tem um Kanban dentro da obra. Você que não sabe o que é um Kanban, é um quadro organizacional que vai ser, basicamente, tem formas de ser mais complexo, mas ele, na sua forma mais simples, é uma lista de o que precisa ser feito, o que está em andamento e o que foi realizado. Simples assim. E a gente consegue visualizar esse processo de planejado, em andamento e realizado. E na obra da Bose Bento tem Kanban, gente. Ai, para. Não, para não, continua. E justamente, ele vai dar essa visão muito mais prática, inclusive para as pessoas que estão dentro da obra. Então, você chama lá o pedreiro, o mestre de obras, ele vai conseguir olhar para o quadro e falar, opa, eu tenho que fazer isso aqui essa semana. Então, ele mesmo consegue ter a facilidade de entender isso. E quando você, igual a Carissa falou, a gente explica o projeto antes, ele sabe o que ele está fazendo e ele se sente parte daquilo. Isso também faz toda a diferença. Você incluir todas aquelas pessoas dentro da obra. Falar, olha, não, você está realizando o sonho daquela pessoa. Você realmente está fazendo aquela obra para alguém que vai utilizar e usufruir daquilo. E você fazer essa gestão, mostrando para as pessoas tudo que está acontecendo, realmente faz muita diferença. Gestão de pessoas dentro da Gestão de obra. pessoas. Tudo é Excelente. gestão, né? Como pode? Tudo é gestão. Em todas as escalas, né, gente? Em todas as esferas. Mas isso tá aí uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar exatamente nesse sentido, assim. A gente dentro da obra, ainda que tenha equipes contratadas especificamente para uma coisa ou outra, ainda que não seja uma equipe que trabalha junto sempre em todas as obras, se a gente faz uma boa gestão de pessoas em que a gente cria uma cultura, ainda que pequena, dentro daquela obra, mas que gera essa relação de equipe, cara, faz toda a diferença pro todo também. Não fica a briga, porque isso é uma coisa também que é de enlouquecer a pessoa que é leiga. E aí o pedreiro fala, não, mas olha só, o pintor fez isso aqui errado. E aí o pintor fala, mas a parede estava torta. E aí você não sabe, você fica Fica essa briga de ego. Você fica uma... Exatamente, porque em toda a esfera das relações humanas tem a dificuldade e os egos e tudo mais.
E em algumas situações a gente vai visualizar isso de forma de é a ferramenta que a pessoa tem de se afirmar, de se mostrar, de mostrar o trabalho dela. Então, às vezes, eu entendo perfeitamente que a pessoa não tem uma relação de amizade com o outro, não sabe o que o outro está passando, não sabe o que o outro fez, mas a única forma que eu tenho aqui dentro da obra de afirmar que o meu trabalho foi bem feito é dizer que o do outro não foi bem feito. Só que quando a gente tem esse senso de equipe dentro da obra, a gente consegue trazer um trabalho feito em conjunto. E aí, isso daí, as pessoas vão encontrar o resultado dos seus trabalhos no resultado da obra e não em reduzir o trabalho do colega. Exato. E é isso que a gente fala, que muitas vezes quando a pessoa tenta fazer uma obra sozinha, ela não vai dar conta desses conflitos. Por quê? Porque ela tem o trabalho dela, ela tem a família dela, e nós, como estamos trabalhando ali para ela, fazendo essa gestão, a gente consegue intermediar esses conflitos de uma forma muito mais prática. É muito mais fácil, você pega um conflito desse e você chama os dois. Tô ali no meio, cara, vamos lá, o que tá acontecendo? Não, tem você então, o que a gente pode fazer para resolver? Ah, não, tem que fazer só um ajustezinho na parede, aqui faz um ajuste na pintura, pronto, vamos se unir e resolver o problema? Acabou. Exatamente isso que eu ia falar agora. A gente geralmente, quando tem alguma coisa acontecendo, a gente precisa resolver, a sandália da humildade, os dois aqui fazem, cara, qual é a solução? Vem cá, ô seu João, mestre de obra, ô Hélio, pintor, vem cá. Gente, a gente tem esse problema, vamos sentar aqui todo mundo. O que Todo você mundo dá de solução? vamos- O que você dá de solução? Se fizer desse jeito dá certo, mas aí se a gente adicionar o que você falou, cara, pronto, eles fizeram parte, eles têm excelentes ideias, a gente entra com a parte técnica, tipo, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui dá no projeto, não dá, e a gente resolve e sai todo mundo feliz. É uma gestão de pessoas o tempo todo. Exatamente, exatamente, cara, isso é incrível. E isso é uma coisa que, assim, a gente precisa aprender, que a gente tem que aprender com todo mundo que está dentro da obra. Nenhuma obra vai ser finalizada se não tiver o ladrilhista. Exato. Eu não sei instalar porcelanato, eu sei especificar. Eu não sei instalar. Então, ambos somos importantes. Na verdade, todos somos importantes. Por isso que eu digo sempre, cara, obra é um trabalho multidisciplinar. Nunca vai ser um trabalho de uma mão só. E não terminei aqui o meu, Já era. tô livre. Não é Não é assim que Inclusive funciona. para o arquiteto, isso é importante dizer. Porque tem muito arquiteto por aí que termina o projeto e faz E isso. faz isso. Me livrei. Já é. Não, a obra terminou, o seu cliente está lá na banheira dele tomando champanhe, ele não tá ainda, vai começar a obra. E as dúvidas? Tem arquiteto que não tem abertura para deixar o Fernando ligar e tirar dúvida. E não são dúvidas de quem não sabe ler projeto, que essa é a raiva. São dúvidas técnicas de um cara que tá lá na frente falando, mano, isso aqui não vai dar certo, eu acho, por conta disso, disso. Tem essa e essa solução. O cara não quer atender, o cara não quer responder um WhatsApp. Então tem que dar uma baixada nisso também. Exatamente. E muitas vezes a gente precisa dessas dúvidas, muitas vezes por falta de informação no projeto. E não é porque a pessoa fez por querer, não. É porque às vezes esquece, gente. É normal. Sim. Só que a gente tem a humildade de falar diretamente com o arquiteto, justamente para a gente não queimá-lo com o cliente. A nossa intenção nunca é queimar ninguém. Então a gente vai procurar o quê? A fonte do problema. O problema está no projeto? Vamos conversar, gente, ó, tá faltando isso aqui. Como é que a gente pode resolver para o cliente ficar satisfeito e a gente não precisar levar esse conflito até ele? Pronto, resolve ele de uma forma que todo mundo fica feliz. Aconteceu uma vez, não foi caso de projeto não, mas foi um caso de obra mesmo. O material chegou na obra, só que eles entregaram um porcelanato do piso do apartamento de 170 metros quadrados em 3 lotes diferentes. Senhor. 3 lotes diferentes. Quando chegou na obra eu falei, o que é isso aqui? Não, tá aqui o piso. Eu falei, não, isso aqui não vai ser não. Eu fui lá na loja, conversei com o gerente, falou, não, a gente vai trocar e tal. Beleza, tudo foi resolvido, foi lá umas 3 vezes para tentar resolver e tal. Quando os clientes estavam se mudando, eu contei o caso. Eles falaram, ainda bem que você me falou, porque ela estava grávida de 7 meses. Mentira, 7 não, ia entrar de 9 meses. Eu falei, essa mulher tem um filho aqui dentro. Da obra. Como é que você faz isso com o cliente? Então é difícil essas relações. Essa gestão que a gente faz não é só também do que está sendo executado. A gente precisa correr atrás do todo. A logística. A A logística. Da Sim. expectativa do cliente com relação à casa dele, a gente tem que fazer a gestão. Até isso é importante, porque tem cliente que quer estar na obra todos os dias. Tem cliente que vai no início para te entregar a chave e no final para receber. E você tem que conseguir passar essa informação. Acho que até aí é importante também falar dos documentos que a gente produz durante a obra. Sim, Do sim. diário de obra. Diário
de diário, fato é entregue a todo fim do dia, ou às vezes no meio do dia, se você Sim. for lá de manhã, talvez, e o relatório fotográfico semanal. Os seus clientes, por exemplo, começaram a obra e estavam viajando. Eles Sim. voltaram 15 dias depois. Sim, exatamente. Entendeu? Eles estavam sabendo de tudo que estava acontecendo. Exato, mas eu acho que isso também, à medida que a gente vai explicando, a gente vai mostrando, cara, a sua presença ela não é necessária, não. Você não precisa ir lá ter dor de cabeça. Você tem que ir lá para passear. Exato. Você tem que ir na obra para passear, para fiscalizar o que está acontecendo, ver essa. Mas não Pra é levar para. o pai e a mãe no final de semana. Pra você, olha aqui como é que tá ficando. É isso, porque de fato o trabalho que está sendo, inclusive remunerado para isso, é justamente para estar lá dando conta do problema que não precisa chegar até você. Exato. Não precisa. E claro que não, isso também faz parte dessa gestão, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho isso daí absolutamente fundamental da gente comunicar para as pessoas para mostrar a importância do serviço. Agora, queria falar com a galera que é profissional e que tem dificuldade de estar dentro da obra, de entender como é que se dão as coisas. E entender que, cara, montar parcerias pode ser a melhor solução. Até para você que um dia quer estar na obra, mas que agora não faz sentido, que ainda não entende, ainda não sabe, ainda não tem o processo e tal. Como que vocês acham que é o ideal de montar essas parcerias? No nosso caso foi isso, vocês bateram na porta do Estúdio M4 e a gente foi conversando aos poucos, demorou bastante para que a gente realmente estruturasse a parceria, mas isso também faz parte. Mas o que para uma pessoa que está olhando e fala assim, cara, talvez está aí a solução para mim, eu ir atrás de um parceiro com o qual eu possa conversar. O que vocês acham que é o caminho para que essas parcerias possam acontecer? Eu acho que os valores algumas vezes precisam estar alinhados. Porque não adianta nós que não recebemos RT, não defendemos RT, fazer parceria com um arquiteto que vive de RT. Já até tentaram passar pra gente. Uma vez a gente falou, cara, nem precisa, a gente não paga RT, não precisa vir, entendeu? Não dá certo. Então eu acho que primeiro você tem que procurar pessoas do seu meio mesmo. Às vezes é um tio, um primo, um colega de faculdade que estudou com você e que está se dedicando à obra, que tá ali no começo, sabe? Com aquela garra de fazer as coisas. Eu acho isso muito importante. Essas pessoas, geralmente, elas têm muita vontade de ir adiante e precisam de parcerias. Então, você procurar as pessoas próximas que têm esses valores alinhados já vai ser um grande passo, assim, que a pessoa vai dar. Mas ir conversando. Igual você falou, a nossa parceria demorou realmente alguns anos para se estruturar e tá tudo bem, sabe? Sim. A gente, naquela época, tava se estruturando. Talvez, se tivesse feito naquela época, não teria dado tão certo como está hoje. Exatamente, sabe? concordo. Mas a gente manteve contato, a gente foi conversando, a gente fez outras parcerias de vídeo, de conteúdo, e tá tudo bem. Então começa assim. Não De oficinas de software. também. Foram muitas parcerias. Foi muito projeto que eu mandei para Voz e Bento. Então a gente foi aos poucos construindo isso junto, né? Foram muitas coisas que realmente foram. E aí, às vezes, isso daí que você falou, cara, são anos e tem que ter paciência, criatura. Tem paciência. Uma das coisas que eu mais falo para as pessoas que estão começando, falam, Mira, mas o que. Cara, primeiro, respira. Tenha paciência, porque uma hora vai acontecer. Você precisa ter clareza do que você quer, onde você quer chegar, para caminhar sempre nesse processo, mas não acontece da noite para o dia. Quanto tempo vocês acham que demorou para que hoje vocês tivessem essas parcerias estruturadas, assim, com esses processos e tal? Quando que vocês acham que, assim, foi um momento que vocês viram assim, cara, ó, isso aqui tá dando certo, essas parcerias estão acontecendo, as obras de outros escritórios estão chegando? Final de 2019. Eu acho que foi um ponto, assim, chave pra gente, que a gente percebeu que a gente estava num trem meio desgovernado na empresa, demos uma queda, o ano de 2019 foi horrível, horrível. Acho que a gente teve 2 projetos, assim, pra você ter uma noção. Foi muito ruim. E a gente usava um método de obra muito ruim, empreita global, muito ruim, que o cliente não gostava no final das contas, a gente também não conseguia. A gente estava indo num trem bem ruim. Aí a gente acordou, fez alguns cursos. Foi em 2019 que eu fiz a arquitetura na prática, se eu não me engano, porque foi bem nesse turbilhão de coisas. Falei, cara, a gente precisa melhorar. Bora pra arquitetura na prática. Bora fazer outro curso de gestão de obra. Então a gente fez isso, começou a se estruturar mais. Início de 2020, pandemia! Mentira! Mas mesmo assim deu pra... Mesmo na pandemia, a gente, com esses processos
que a gente foi criando, a gente já tinha bastante experiência, a gente sabia da nossa qualidade técnica, mas a gente começou a estruturar melhor com a gestão, com as obras, e aí de repente as coisas começaram a aparecer. Do nada a Emira fecha a agenda, manda um e-mail e fala, manda os projetos lá pra você, eu só recebendo, vem, é isso, entendeu? Que legal. E aí foi, hoje a gente tá numa estabilidade, assim, há 3 anos já muito legal com os parceiros, com os nossos projetos. Então, eu acho que o ponto-chave foi esse, a gente tava meio perdido na gestão, e quando a gente sentou a bunda na cadeira... Pra estudar, aprender, estruturar. As coisas andaram. Gente, tô falando pra você, eu vou fazer uma camiseta. I love gestão. Me manda uma! Eu quero! Fernando, olha só, a Calissa falou uma coisa que eu acho que muitas pessoas não sabem, eu queria que você explicasse quais são esses tipos de obra e por que uma coisa faz mais sentido do que outra. Os tipos de obra não, mas os tipos de administração de obra. Realmente, quando a gente começou, a gente trabalhava com a empresa global, que é o termo que, assim, eu acho que os clientes, eles sonham em você contratar uma empresa, vou te pagar tanto e a pessoa me entregar a obra pronta, tá? Só que as pessoas não sabem que isso não é um mar de rosas que elas pensam. Empresa global, primeiro, você nunca vai ter uma obra 100% daquele jeito. A gente faz o orçamento executivo, a gente faz aquele mapeamento, mas geralmente quem faz obra por empreita sempre vai ter aquele aditivo, sempre vai ter aquele a mais, aquele prazo, e você fica amarrado naquela pessoa o resto da obra toda. Então é um método que ele acaba deixando o cliente satisfeito porque ele sabe que está na sua mão, ou seja, ele já te pagou ou ele está te pagando, e aí ele vai ter que terminar a obra com você. Então qualquer insatisfação tá ali preso, não é uma relação muito boa. E outra, ele nem sabe quanto custa o cimento. Ele nem sabe quanto. Ele não sabe o que está sendo colocado na casa dele, simplesmente falou, ó, tá aqui, sua obra vai custar tanto, mas eu não sei qual cimento tá colocando, se tá colocando material de qualidade, fica nesse limbo. Ele não tem noção. Eu não sei se a torneira é a torneira que estava especificada mesmo ou uma torneira mais barata, porque faltou o dinheiro do cimento e aí compensou na torneira. Porque a nota fiscal vem pra empresa que tá empresa. Não vai na O cliente vai receber a nota assim, ó, execução de obra. Exato. Acabou. O resto dessas compras é tudo nota da empresa que está executando. Assim, no nosso caso, nós éramos muito honestos com isso, óbvio. Mas tem gente que não é. É o que a gente mais escuta por aí. E, na verdade, elas começam a economizar em coisinhas que ficam dentro da parede. Sim, que não dá pra ver, claro. É o corrugado que não tem qualidade, com o ano tá quebrado, esturricado da parede. É o fio que é menor... Como é que fala? Menor bitola. Bitola. É assim que funciona a parceria. Vocês estão tomando dúvida? Excelente. Então isso é no que não tá visto que tá que não tem como comprovar. Que tá os poréns tem... ali. Exato. E para quem está executando esse método é muito arriscado, porque quem é honesto, igual a gente já tomou prejuízo com obra desse jeito. Já, por quê? Porque a gente pelo menos falou, não, nosso cliente quer isso, a gente vai entregar isso independente. A nossa reputação ela é maior do que uma obra dessa. Então a gente precisa entregar o que foi prometido, independente se a gente vai ganhar dinheiro ou não. Então para quem faz esse tipo de obra, eu digo, é risco. Risco assim altíssimo. Aí existe um método que é a administração comum, que você tem um percentual, geralmente, que você recebe pela obra, só que os clientes também eles não ficam tão satisfeitos com esse método, por quê? Imagina só que vai chegar no final da obra, você vai pagar lá 100, 200 mil de marcenaria, e você vai estar cobrando, sei lá, 20% de administração. Imagina só uma pessoa pagar 20 mil reais só pra você ir lá e receber uma marcenaria nova. No dia da marcenaria vem instalar. É um custo que a pessoa fica assim, nossa, mas peraí, a pessoa está recebendo 20 mil só pra isso. Sabe? Então, assim, ele não é tão justo, vamos dizer assim. Na né? nossa visão. Na nossa visão, obviamente. Sim, acontece muito. Eu acho que, inclusive, hoje é o mais utilizado, a administração. E, mas, pelo menos, o cliente sabe o que ele está fazendo. Porque, nesse método, é o cliente que compra material, é ele que contrata a mão de obra, a pessoa está ali só fazendo aquele meio de campo. Certo. Nós usamos um método hoje em que a gente faz o gerenciamento completo da obra. O cliente ele não precisa ir na loja, ele não faz orçamento de material, ele não cuida de pedreiro, ele não faz contrato de mão de obra, nada. A gente gerencia tudo. E a gente trabalha assim com um percentual, né? Que ele, né, na verdade, é até nosso lucro, a gente fala. A gente trabalha com um custo fixo, então tem um custo mensal que a pessoa paga para a gente gerenciar, e o lucro que a gente recebe é o percentual, só que ele é variável. Sim. Então, em cima dos itens que realmente depende mais da gente, por exemplo, fundações, instalações, que a gente precisa estar lá dentro, mais de olho. Ah, não, tem que olhar se o fio está certo, se a mangueira está no lugar certo. A gente tem que estar mais na obra. Então, o percentual é mais alto e é um custo mais em conta. Quando chega no final da obra, está nos acabamentos, esse percentual ele reduz drasticamente. Ai, olha só. Então, a pessoa fica mais tranquila, porque ela fala, não, ele está tranquilo, porque eu estou pagando um percentual menor, eu achei justo esse valor pelo que ele está fazendo. Porque ele está lá cuidando da marcenaria, vendo se realmente o acabamento está ficando bom. Então, mas tá justo. ele não foi para a marcenaria ver a fabricação do móvel. Sim. Ele tá no dia que o Ulisses chega entregando, entendeu? E
instala. E tá instalado, e tá exato. resolvido. Exato. Uhum. Esses são os métodos mais comuns hoje, que é a Uhum. empresa, a administração, e tem esse método que a gente está usando hoje, que é o método realmente que a gente gosta bastante, os clientes estão aceitando muito bem, e realmente ele traga essa clareza e essa, como é que eu posso falar? Transparência. Perfeito. Essa transparência para o cliente. Tem a questão de que todos os dias tem pagamentos para ser executados, que aí o cliente, que é aquele que eu queria entregar a chave e não vê mais. Não tem como, porque é isso. Você não vai pegar o dinheiro do cliente para fazer pagamento. O cliente é que faz o exato, pagamento. a gente faz direto. Mas quando a gente explica o porquê disso, eles gostam e fazem sem reclamar. Uhum. Quando a gente explica que na empreita global existe bitributação, eles falam, então eu vou deixar de pagar isso, eu só tenho que pegar o celular e fazer o Pix. Faça agora. Faça agora. O que é bitributação, para quem não sabe? Quando você contrata empreita global, a empresa construtora te emite uma nota. Uhum. Só que a empresa construtora não tem uma marmoraria, não tem uma marcenaria, não tem uma distribuidora de revestimentos, acabamentos e cimento. Então a gente recebe nota fiscal de todas as lojas. E a gente pagou imposto por esse material. Aí quando a gente emite uma segunda nota para o cliente do serviço completo, ele paga de novo aquele imposto. Exatamente. Bitributação. Uhum. Quando a gente fala, cliente, passa o Pix direto para a loja sem passar pela gente, é uma nota fiscal. É uma nota fiscal só, é um imposto só. Exato. Do mesmo material. Que do fique mesmo muito isso. claro. Olha aqui, um lote de porcelanato que vai custar 15 mil reais. Se ele for pago direto para a loja emite a nota para o cliente. Se o dinheiro passa pela construtora, este dinheiro que chegou aqui tem imposto e este dinheiro que chegou aqui tem imposto para a mesma coisa. Logo, fica mais caro necessariamente. Só essa brincadeira, quando a gente estava fazendo essa transição dos métodos, né? A gente estava fazendo um orçamento e era um cliente assim, senhor, já. Então, assim, ele estava irredutível. Ele queria obra por empreita, não tinha jeito. Como a gente estava no início, a gente até deu uma brecha. Só que a gente quis mostrar para ele. A gente falou, olha, a gente trouxe os dois orçamentos. Esse daqui é por empreita e esse aqui é por nosso método. Construção do zero de uma Construção do casa. zero. A construção por empreita estava saindo 900 mil reais. A construção pela administração, 800. A gente mostrou pra ele e falou, se você quer assim, eu quero. Então tá bom, beleza, tá tudo bem. Agora Ele quis. dá tudo certo, tudo não certo. tem problema. Vamos lá, agora para o nosso momento de dúvidas da audiência. Manda. Vamos começar com o Gabriel Ribas. Sobre a implementação e gestão de obra. Como aplico isso e faço com que a equipe acompanhe? Planejo até os detalhes e ajusto ou começo com o básico e vou adicionando gradualmente? Isso é a equipe de escritório, eu suponho, né? Então, a gestão e implementação da obra dentro da equipe. Como que faz essa migração? Mas eu entendi que era a equipe da obra, não das pessoas acompanharem, por exemplo, eu fazer um cronograma total da obra ou fazer um semanal para entendi equipe. isso também. Então, vamos entendi responder isso. assim. Então, vamos responder Aí, assim. Gabriel, se não for assim, Gabriel. Um beijo para Gabriel. Bom, deixa eu ver se eu entendi. Então eu queria saber como é que a gente faz para estruturar todo esse processo dentro da obra. Como é que ele faz De pra iniciar? cronograma. Pra ele De iniciar esse cronograma. Então fez o cronograma de obra, passa isso para a equipe, para que a equipe abrace esse cronograma e não fique fazendo corpo mole para. Sim. O que é interessante, as equipes, como são várias, a equipe não precisa saber do cronograma todo. Tá. Se você tem a equipe, por exemplo, do pedreiro, o pedreiro vai fazer o trabalho dele. Ele não quer saber quanto tempo o pintor vai demorar para fazer o dele. Não. Quem vai dizer isso é você. E muitas vezes esses profissionais eles voltam na obra, não tem problema. Por exemplo, o pedreiro está trabalhando aqui, ele vai ficar um tempo sem vir na obra e depois ele tem que voltar para terminar alguma coisa. Só que isso tem que ser bem explicado. É você que faz essa gestão. Então você fez o cronograma da obra. Opa, o pedreiro vai entrar aqui. Então eu que tenho que chamar o pedreiro, eu sei que ele vai fazer esse trabalho em tanto tempo. E aí você informa ele, olha, você foi me dado esse prazo, você faz o tempo nesse prazo. Aí depois a gente tem a outra equipe que vai entrar aqui, eu que vou chamar essa equipe e eu te aviso a hora que estiver voltando. Então não precisa assim você apresentar para uma equipe o cronograma todo da obra. A equipe tem que saber aquele trabalho específico. Obviamente a gente mostra o projeto no completo, porque ele tem que entender o porquê daquilo. Igual a gente falou, muitas vezes ele não sabe por que a gente está colocando uma tomada naquela posição. A gente mostra o projeto, a tomada é para isso. Ele se entende, ok. Só que ele não precisa saber do todo. Ele vai fazer aquela parte dele, ele entregou, todo mundo sai feliz. Até a gente chegar no Kanban, a gente testou várias coisas. Então a gente já fez o cronograma completo da obra e pregou na parede. A gente já fez lista de checklist semanal e pregou na parede, até chegar no Kanban com os post-its coloridos. Deu muito mais certo o Kanban com o post-it colorido. Por quê? Porque ficou visual. Então os
cada cor é um profissional. O eletricista é tal cor, a equipe de pintura é tal cor. Então o cara fala, eu sou rosa. Ele vai direto no rosa. Ele vai lá, tem a não vai lista ficar de vendo tudo que tem que ser entendeu? feito. Então, respondendo ele de forma mais prática, a gente passa o da semana no Kanban. A gente não fica mostrando o cronograma inteiro. não. E esse é um diferencial também, porque os profissionais de obra, eles realmente não decoram aquele cronograma todo. Eles querem saber qual é a tarefa da semana. Eles trabalham geralmente por semana mesmo. Então, se você mostra o que tem que ser feito naquela semana, é muito mais prático para ele. Ele sabe que naquela semana ele vai finalizar Aquele é o objetivo. Aquele é o objetivo. Excelente. Então, separar por semanas é o grande pulo do gato. Camila, arquiteta. Acredito que muitos dos clientes acham que se contratam um projeto, acham que terão arquitetos até o fim e não compreendem que os dois serviços são distintos, são dois contratos. Gata, eu acho que isso cabe a gente explicar e deixar muito claro que são coisas separadas. Eu aqui no Estúdio M4 eu não tenho tanta dificuldade assim, são raros os casos de cliente que chega para mim falando assim, não, mas eu quero a obra, eu não estou aqui preocupada com o projeto. Eu sempre deixo isso muito claro, que são duas coisas diferentes, que são dois processos e tudo mais. Como que vocês fazem? A gente tinha muita dificuldade no início, pra quem não sabe, a gente nem falou aqui, nós temos canal no YouTube. E no início do nosso YouTube, só eu aparecia. E eu que fazia diário de obra, e eu. Aí as pessoas achavam que eu era a voz mesmo. Então eu passava pra obra, apesar de eu passar o bastão, delas conhecerem o Fernando, dúvida da obra ligava pra mim. No momento que o Fernando começou a aparecer no canal, isso resolveu. Então hoje é como você explicou, a gente explica pro cliente, olha cliente, agora eu realmente estou passando o bastão. A mesma piada que eu fiz com você, que eu faço com o cliente na reunião. Falei, você tá vendo esse bastão aqui? Segura. Eu vou lá agora só pra tirar foto e filmar. Então ele entende, muda a cor do grupo, ele entende realmente. E quando a pessoa sai do escritório e não faz a obra com a gente, o que acontece? A gente fala, olha, estamos aqui à disposição se tiver alguma dúvida, mas aí a obra você entende que é com outra pessoa, porque eu te apresentei que nós fazemos e você não quis. Então ele entendeu que se ele não contratou a gente pra fazer, não é com a gente essa questão. Eu acho que é aquela questão que o óbvio precisa ser dito. Você chega na primeira reunião e fala, nós fazemos projeto. Ponto final. O cliente ele vai entender, de primeira. É porque às vezes a pessoa... Ele pode não querer, ele e pode tá não tudo querer, bem. exato. Mas ele vai entender. Mas ele vai entender. Às vezes a pessoa fica relutante, né? Não, mas eu não vou falar que eu não faço obra, porque ele não vai gostar. Não, gente, você tem que falar. Porque senão vai acontecer isso, vai ser pior lá no final. Quando ele chegou, você, nossa, mas eu achei que você já ia me entregar. Teve cliente que chegou pra gente e falou, espera aí, esse preço aqui já é pra você me entregar a obra pronta? O preço do projeto. Já chegou pra gente e falou. Várias vezes. Mas você quer o preço da obra pronta? Acontece. Não, isso aqui é só do projetal. Então é explicar e deixar muito claro. Isso aqui é projeto. E ponto final. Não faço obra. Agora o que eu recomendo pra quem tá começando, igual a gente tá falando, a pessoa que quer ter vivência, mesmo que ele não contrate, dá uma escapadinha na obra, pega um projeto seu, um dia que o cliente, você sabe que ele não vai aparecer lá, entre em contato com o profissional, Carol, posso dar um pulinho aí? Quero tirar uma dúvida desse projeto. Inclusive, vai ficar uma ótima ideia de fazer parceria. Quem é o empreiteiro que vai fazer sua obra? Dá um telefone pra gente, né? Eu preciso saber do meu projeto, como é que tá o andamento. Uma parceria surgiu, se o cara for bom, claro. Exatamente. É ter essa cara de pau de você ir lá. E mesmo que o cliente não te contrate, vá na obra, escondido lá, Escuta que o seja. Fernando, meu anjo. Vai lá. E olha, vou falar por mim, tá? Nossas obras são de portas abertas. Alguém, um arquiteto daqui de Brasília, chegar, Fernando, tô querendo saber como é que funciona isso. Posso visitar a sua obra? À vontade. Nossa obra é aberta para todo mundo. Só avisar. Só não pode chegar pedindo pra gravar vídeo sem ter avisado, porque ele é assim, ele trava, ele é tão do planejamento, mas ele é tão, que se você não falar, amanhã você vai gravar um vídeo assim com a Elvira, aí ele se prepara mentalmente. Mentalmente Aí você chega e fala, vamos gravar um vídeo, Você tá naquela semana atribulada, acabava por fazer o cabelo grande e fala, vai ter gravação. Mas não, aí não. Ele dá um tilt. Aqui não. Aí não. Deixa eu me preparar. É melhor. Muito bom. Aqui a gente planeja, entendeu? Esse planejamento aqui, desse podcast aqui, já tem um mês já, querido. Exato. Vamos lá, Rafael Ribeiro. Ninguém sai pra viajar sem saber itinerário. Que hotel vai ficar, quanto vai gastar de passagem. Por que você acha que na sua obra tá tudo bem você embarcar sem saber o destino final, anjo? Essa parte fica por minha conta, não foi o Rafael que falou. Essa mesma analogia Perfeita essa analogia. O Gabriel de novo falou o seguinte: não precisa gostar, mas também não tem que ter medo, não pode ter medo. Acho que é essencial entender de obra para saber projetar.
Com certeza. Exatamente eu o que acho você que falou. é isso a vida. É. Se você não quer nunca pisar numa obra na sua vida, vai vender coxinha na praia. Sei lá. A biológica já saiu, você não falou isso. Também, né? Tá tudo bem. Inclusive, meu plano inicial com 12 anos de idade era fazer biologia para ir trabalhar no projeto Tamar em Guriri, no Espírito Santo. Não deu muito certo, mas tudo aí. Para terminar, a Camila falou de novo o seguinte: aqui no escritório não inclui vistorias ou visitas na obra junto com o serviço de contratação de projeto. Vendemos sob demanda, sob demanda ou chamamento do cliente com o serviço de acompanhamento e gerenciamento mensal. Cara, é exatamente isso. Cada escritório tem sua forma de fazer. Não existe uma cartilha se não for assim, está errado. Vão roubar, vão aprender o seu cal. Não é assim que funciona. O seu escritório, quem manda é você. Você estrutura a sua metodologia, o seu processo, a sua forma de trabalhar. Você vai fazer da forma que faz sentido para a sua estrutura, para o seu negócio, para as suas habilidades e para o seu conhecimento. Se você pode adquirir habilidades e conhecimentos, se você estiver disposto e pode, vá em frente, busque outras habilidades e mais conhecimento. E aí você pode ampliar os serviços ou mudar a forma de trabalhar também. A gente está sempre renovando e ajustando e aprimorando os processos, né? Faz parte da gestão de qualquer empreendimento, de qualquer negócio. A gente precisa estar sempre revisando isso tudo. Total. Lá no escritório, por exemplo, já é diferente do dela. A gente tem duas formas de fazer visita. Uma, eu não contratei a obra da Boss Bento. Então, existem ali 3, 4, 5 visitas, dependendo do porte da obra, que estão inclusas no projeto. Porque eu acho importante, pra mim, é pro meu ego, não é pro meu, é para a Calícia, ver o que tá acontecendo. Não, a obra foi contratada pela Boss Bento, é ilimitado. Eu geralmente vou na obra toda semana. Tem arquiteto que falta dar um ciricutico quando eu falo que eu vou na obra toda semana. Mas gente, vê meu negocinho nascendo ali, nas mãos desse daqui, óbvio que eu quero, e é por mim. Muitas vezes não é nem precisa, do jeito que o Fernando é tão... sistemático. Às vezes dá um... meu filho, pelo amor de Deus, mas enfim, nem Irmãos, precisava. eu acho maravilhoso. É que a Alice, mês passado era a Alice que estava aqui na minha frente. Irmãos, eu acho maravilhoso. Então, assim, com ele nem precisava de fato. Tanto que eu consigo, por exemplo, viajar quando eu fiquei em novembro fora, que eu fui viajar com a família do meu marido, e eu não precisei ir na obra. Tudo chamada de vídeo a gente resolve, mas eu vou, eu gosto, porque eu aprendo. Os caras me mostram, olha como é que eu tô fazendo, eu tenho que botar isso no projeto. Eu me esqueci disso. Isso acontece. Acontece, A gente vai melhorando lógico, constantemente. com certeza. Justamente esse aprendizado faz a diferença. Você ir na obra para você melhorar os seus projetos. Justamente que às vezes um detalhe que você fez, que você pensou, nossa, isso aqui vai ficar lindo, mas quando você chega na obra, fala, cara, isso não é possível. Como é que eu posso mudar isso aqui para isso aqui realmente ser executado? E você vai evoluindo e vai ter naquele projeto que, lógico, nunca vai ser perfeito, mas ele vai se aprimorando a cada dia até chegar no ponto que você consiga soltar ele numa obra e a pessoa consegue executar tranquilamente. E assim, meu anjo, a gente, olha que fechamento, pode não ir, mas vá. Tá bom? Agora a gente vai partir para a nossa sessão Planeja Indica. Por favor, quero indicações do que vocês quiserem, de série da Netflix até inscrição no canal da Boss Bento. Eu queria indicar um canal muito interessante. Se você gosta de novelinhas, de obra, coisas do tipo, lá no canal da Boss Bento, este rapaz barbudo, bonito, ele faz um negócio que a gente chama Diário de Obra. Todas as nossas obras são documentadas em vídeo, semanalmente. Então tem obra lá de 3 anos atrás, 5 anos atrás, 1 mês atrás, aqui tá acontecendo agora. É segunda? Toda segunda. Toda segunda-feira sai episódio novo de Diário de Obra deste rapaz no comando, e toda quarta-feira sai vídeo desta moça que vos fala, falando sobre decoração e arquitetura. Que meiga! Quem vê até acha. Quem vê acha. É uma ogra. E toda quinta temos live no nosso canal também, falando mais para leigos, é importante deixar isso claro, então a gente traz assuntos mais diversificados do nosso mundo para explicar realmente para as pessoas leigas que acham que projeto não precisa, ou que a gestão de obra é uma besteira. Então, quando a gente começa a explicar a quantidade de mensagem que eu recebo dizendo assim, eu ia começar, vi seu vídeo, recuei, vou esperar 3 meses para juntar dinheiro para a gestão da obra, eu vou contratar uma gestão. Lá no Ceará, não é nem a Boss Bento, entendeu? Então, assim, a gente está melhorando o seu mercado.
mínimo que você pode fazer pra gente é se inscrever, eu acho. Eu também acho. Eu entendeu? também acho. Então vai lá, se inscreve e se você é arquiteto que está nos assistindo, tem um projeto online em Brasília e fala, oh meu Deus, quem eu posso indicar para fazer a obra do meu cliente que é de Brasília? Estamos aqui para isso. Entre em contato. Isso é muito Indica a bom. Voz e Vento para o seu cliente, a gente pega seu projeto, ele vai tratar com todo o carinho do mundo pra gente executar essa obra. Ainda te manda uns vídeos extras pra você postar no seu Instagram. Isso aí. E para nos acompanhar diariamente também tem o Instagram, @BossEvento, que a Calícia mostra um pouquinho do dia a dia do escritório, e o meu, @FernandoBossEvento, que eu mostro também um pouco do dia a dia das obras. Então lá mostra alguns detalhezinhos, tem algumas coisas bem legais lá que a gente consegue fazer. Excelente. Ó, a gente falou muito de Instagram, muito não, pinceladas de Instagram, pinceladas de YouTube. A gente marca um encontro 2.0 só pra gente falar sobre isso. Se você quiser que a gente fale sobre criação de conteúdo, produção de conteúdo para Instagram, para YouTube, com 2 escritórios que trabalham com essas 2 redes sociais, você já faz o quê? Se inscreve nesse canal, né, meu anjo? Se inscreve aqui para não perder, porque quando eles voltarem, a gente vai falar sobre isso. Mas aí você reserva umas 3 horas, e mira, pelo amor de Deus. Aí a gente faz parte 1 e parte 2. Faz um batidor. Queridos, muito obrigada de verdade, foi maravilhoso. Obrigada a todos vocês que estão aqui. O Planeja Cast acontece toda segunda quarta-feira do mês neste canal, que é o meu canal, é o canal da Emira. Toda segunda quarta-feira de cada mês tem Planeja Cast. Na primeira quarta-feira tem aulão por aqui comigo e nas outras semanas a gente tem conteúdo, porque aqui não falha nenhuma semana. Por hoje é só e até a próxima. Tchau! Tchau!